Olá, tudo bem? Prazer em falar com você, professor Sampaio, em mais uma videoaula, em mais uma unidade do nosso curso Orientação a Objetos em Java, atualizado até o Java 21 e o Eclipse 2023 Release 9. Lembrando que todos os códigos produzidos estão no meu repositório do GitHub, /orientação objetos. Bem, pessoal, o que é que nós já estudamos até então? A unidade 1 vimos os fundamentos do Java, a parte mais teórica da tecnologia Java. Na unidade 2 fizemos uma rápida revisão de algoritmos para ver qual é o seu nível de conhecimento de algoritmos, de lógica de programação, se você precisa de um reforço, para enfim entrarmos na unidade 3 e começarmos a efetivamente trabalhar com orientação a objetos. E dividimos em duas partes, porque a orientação a objetos é muito extensa, é um conceito muito extenso. Então, para ficar mais didático, eu dividi em duas unidades. Essa parte 1, que é a unidade básica da orientação a objetos, e mesmo assim tem muito assunto, e a unidade 2, conteúdos mais avançados, perfeito? E o que é que nós vamos estudar na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos ver o que é a orientação a objeto, o conceito por trás dessa metodologia de desenvolvimento de software extremamente popular, os 4 pilares da orientação a objetos, vamos falar de atributos e métodos, variáveis locais e varargs, a classe string, que é extremamente importante quando você trabalha com Java, quando desenvolve aplicações com Java. Classe string a gente vai usar sempre. O que são construtores, o que são membros de classe, atributos e métodos constantes, enumerações e, projeto prático, Syscapacete, vamos começar a criar o nosso sistema de capacitação de servidores públicos, versão 1.0. E na parte 2 a gente vai para uma versão final desse nosso projeto prático. Pessoal, está muito show essa unidade 3, ela foi feita com muito carinho, muita dedicação, muitas e muitas horas gastas aqui para deixar o material bem didático e muito mastigado para você aprender todos os conceitos de orientação a objeto que você vai utilizar no desenvolvimento de software. E eu vou lhe mostrar passo a passo como a gente faz isso, perfeito? Então vamos começar a nossa unidade 3, programação orientada a objetos em Java. Vamos começar com um conceito do que é a orientação a objetos. É um paradigma. Primeiro, orientação a objetos é um paradigma de programação. É uma forma de você desenvolver software, que usa os conceitos de objetos e classes como elementos centrais para representar e processar dados usados nos programas. Os objetos e classes nada mais são do que representações do mundo real. Então, a programação orientada a objetos, também conhecido como POO, ela é baseada em objetos e classes, que são representações do mundo real. Então, trazendo aqui para a prática, e eu sempre vou fazer isso para facilitar o seu conceito. Imagine o seguinte, que você tem que resolver um problema. Veja, o profissional de tecnologia ele é resolvedor de problemas. E o profissional de software, o dev de software, ele tem que transformar essa solução de problemas em código. Então imagina que você, por exemplo, um servidor público, esse é o exemplo que a gente vai trabalhar aqui, tá? Deseje realizar capacitação, ou seja, você quer fazer capacitação, você quer se qualificar. E uma coisa legal do serviço público é que ele estimula sempre a capacitação, a realização de cursos. Então você, como servidor público, você quer fazer cursos, vários cursos, ok? E eu vou ter um sistema que vai gerenciar isso aqui. Vou ter um sistema que vai gerenciar isso aqui. Esse meu sistema vai usar a filosofia da programação orientada a objetos. Eu pergunto assim de cara, o que a gente vai manipular aqui nesse sistema? A gente vai manipular um servidor público, a gente vai manipular com cursos. Com certeza a gente vai fazer isso e vamos realizar operações aqui. Vamos realizar operações. Como operações, professor? Matricular num curso, desmatricular no curso. Além das operações, nós vamos trabalhar com informações. Quais são as informações, professor? As informações do curso, as informações do servidor que está buscando essa capacitação. Então, tudo isso reunido nesse pilar, os pilares da programação orientada a objeto. Então, a gente entendeu quais são os atores e o que a gente vai fazer. Agora, como a gente vai fazer isso?
através do conceito de objetos e classes. Então, na programação orientada a objetos são usados para representar atividades no mundo real. Ou seja, aqui eu tenho objetos do tipo servidor público e objetos do tipo curso. Perfeito? Esses objetos são usados para representar aqueles elementos e abstrações que fazem parte da solução do problema que se está envolvendo. Ou seja, eu tenho objetos do tipo servidor público, pode ser o servidor Antônio, pode ser a servidora Maria, pode ser a servidora Isabela, pode ser o servidor Caio. E dos cursos, pode ser um curso de Java, pode ser um curso de PHP, pode ser um curso de Python, pode ser um curso de JavaScript. Então são objetos que eu vou estar manipulando aqui baseado no que nós chamamos de classes, que seriam os moldes. Então perceba que curso ele vai ter várias características que na hora que eu criar os objetos seguem essas características, como por exemplo, professor, o nome do curso, a data de realização, o valor de curso. Só que vai variar para cada curso. A mesma coisa, servidor público, matrícula, nome, lotação, órgão, qual que ele está vinculado. Só que, claro, para cada servidor público essas informações vão mudar. Então, quem é que representa esse modelo? São o que nós chamamos de classes. Então, modelagem e programação de um conjunto de objetos possuem características, atributos, que são os dados que nós vamos manipular, e comportamentos, métodos, as operações que nós vamos realizar nesses objetos e nos dados desses objetos. Comuns é feita na programação orientada a objetos usando o conceito de classe. Então, cada classe funciona no fundo como um molde para a criação de um dado objeto. Os objetos são vistos como representações concretas, que a gente chama de instâncias dessas classes. Ou seja, aqui de cara nesse meu sistema de capacitação, eu teria uma classe servidor público e uma classe curso. E dessa classe servidor público eu teria vários objetos servidores públicos e vários objetos cursos. Quer ver? Então, qual seria a ideia? A ideia é eu ter uma classe servidor público, por exemplo, e os objetos vão ser criados através desse molde, desse modelo. Aí eu vou ter o objeto servidor público Isabela, vou ter o objeto servidor público Maria, vou ter o objeto servidor público Caio. Então, de uma classe eu gero o quê? Eu gero objetos. Então, na prática, eu vou trabalhar com objetos aqui. Por isso que é uma programação orientada a objetos. E esses objetos vão ter dados, que nós chamamos de atributos, e vão ter métodos, que são as operações que a gente realiza nesses objetos. Então, está entendido esse conceito até aqui? Esse é o conceito fundamental da programação orientada a objetos. Você entendeu o conceito de classe, entendeu o conceito de objeto. Então, vamos levar para a prática? Nós vamos trabalhar com esse modelo de tela aqui. Imagina o seguinte, essa é a minha principal tela do sistema de capacitação de servidores públicos, o meu SysCapacite, a tela principal. Eu pergunto assim, você analisando para a tela, não estamos nem falando de código, nada. Quantos objetos você enxerga nessa tela? 4, né? Tá de cara, né? Objeto Isabela, Reila, Maria e Caio. Tenho 4 objetos. De que tipo? Eles são o quê? Eles são servidores públicos. Ó, pode ver, auditor, estagiário, apesar que estagiário não é servidor público, mas enfim, vamos considerar aqui, por exemplo, que seria analista e analista tributário. Quais são os órgãos? Anvisa, STN, ENAP e Receita Federal. Qual é a lotação? Brasília, Rio de Janeiro. Qual é o e-mail deles? E se eles fazem cursos ou não. Ou seja, se estão matriculados em algum curso. E as ações, as operações que eu posso realizar. Eu posso detalhar informações da Isabela Sampaio, da Reila Gassan, da Maria Fontinelli, do Caio. Eu posso alterar essas informações e posso excluir. Então perceba aqui que eu vou manipular o quê? Objetos. Quantos objetos eu vou manipular aqui na tela? 4. Quais são as operações que eu vou realizar? Detalhar, alterar, excluir, que eu vou mostrar mais adiante nas nossas famosas operações CRUD. Eu vou falar, vou explicar mais adiante o que é. E se tem cursos, se eles estão matriculados em cursos ou não. Então a modelagem orientada a objeto parte desse princípio. Que eu tenho objetos que eu vou manipular e esses objetos são gerados a partir de o quê? A partir de uma classe, que é o meu modelo. Então Java, por exemplo, tudo em Java são classes. Você lembra do exemplo feito anteriormente, na primeira classe, Alô Mundo, que todo o componente básico da unidade básica de código no Java é uma classe. Então aqui eu vou ter uma classe servidor público e vou ter 4 objetos de servidor público. Perfeito? E como é que seria essa classe servidor público? Está aqui, olha. Public Class, o nome da classe servidor público e as propriedades, que nós chamamos de atributos. Vamos ter uma videoaula que eu vou explicar isso de forma detalhada.
Então eu tenho atributo matrícula, atributo nome, atributo foto, atributo órgão. Veja que tem um tipo de atributo, matrícula é um inteiro, nome é uma string, órgão é uma string, vou falar também da classe string, foto é uma string, vínculo é uma string, salário é um double, é um tipo real, idade é um inteiro, tempo de contribuição é um inteiro, o resto tudo string. Então são propriedades da minha classe servidor público. Bem, professor, mas dessa propriedade aqui, dessas propriedades dessa classe servidor público, como é que eu crio efetivamente o objeto? Então, criando o objeto Isabela Sampaio, como é que eu vou criar? Através da palavra reservada new. Então, eu faço a referência da classe que eu quero, o nome do meu objeto, aqui eu coloquei o primeiro nome da servidora pública, Isabela, e chamo new servidor público, que é o objeto da classe, e aqui a gente chama de construtor, tem uma videoaula só para explicar exatamente o que é um construtor, passando as informações daquele construtor. Então aqui é um exemplo de criação de um objeto, ou seja, eu crio um objeto através da palavra new. Na hora que eu crio um objeto, eu aloco um espaço em memória. No momento que esse objeto não for mais usado, lembra do Garbage Collector? Ele vai lá e elimina esse objeto da memória. Então aqui eu tenho um exemplo do objeto servidor público Isabela Sampaio com todas as informações passadas. Ó, matrícula 6, o nome dela, o órgão, enfim. Então todas as informações aqui passadas da servidora pública Isabela Sampaio. Então deu para entender o conceito principal aqui da orientação a objeto? Então isso aqui, esse esboço aqui, na verdade, é a ideia que está por trás dessas telas aqui criadas. Então aqui eu vou ter uma classe servidor público e vou ter 4 objetos do tipo servidor público. Perfeito? E esses objetos possuem o quê? Basicamente, eles vão possuir atributos e métodos que são definidos na sua classe. Então veja, o aluno sempre pergunta, professor, qual é a diferença entre classe e objeto? A classe é uma representação, é um modelo. E o objeto é o que você vai trabalhar no mundo real. Então toda classe vai definir um conjunto de atributos, também conhecido como propriedades, e um conjunto de métodos, também conhecidos como comportamento. E isso os objetos criados daquela classe vão ter. Então o objeto Isabela vai ter o atributo matrícula, nome, órgão, cargo, celular, que são substantivos. E quais são os métodos que eu vou ter do objeto Isabela? Calcular tempo de aposentadoria, listar contatos, verificar direito de benefícios, listar informações pessoais, listar informações profissionais, representado através de verbos. Então, métodos são representados através de verbos, atributos são representados através de substantivos. E aonde eu realizo essas operações? Aqui, ó. Aqui na tela, isso aqui são os atributos do meu objeto Isabela, do meu objeto Reila, do meu objeto Maria, do meu objeto Caio Santos. E quais são as operações? São essas ações aqui, são os métodos que eu vou realizar. Esses métodos aqui não estão listados lá na tela, isso aqui são outros métodos, perfeito? E eu posso ter relacionado ao meu objeto Isabela. Então, em termos de Java, como é que a gente faz isso? A gente vai trabalhar muito com isso. Depois de ter definido a classe servidor público, eu defino os atributos e os métodos. Eu sigo essa ordem, definição de classe, atributos e métodos. Atributos eu já falei, e os métodos têm toda uma particularidade, também tem um vídeo aula só explicando detalhadamente como é que a gente define métodos. E como é uma representação em UML, que é uma notação utilizada na programação orientada a objeto, tem vários diagramas que a gente utiliza com o UML. Então, basicamente, o nome da classe é representado através de um retângulo. Logo depois vem as propriedades, os atributos. O sinal de menos aqui é porque ele é privado, vou explicar depois o que é. E o mais é porque o método é público. E aqui o nome do método e o tipo de retorno. Essa é a representação em UML. Então, a UML, Unified Modeling Language, é uma linguagem de modelagem gráfica usada na engenharia de software para representar sistemas de software de forma visual. Ela fornece uma notação padronizada para descrever os diferentes aspectos de um sistema, incluindo a estrutura, o comportamento, a arquitetura e os processos. Ou seja, ela oferece uma série de diagramas para você fazer a modelagem de um sistema orientado ao objeto. Então aqui eu tenho um exemplo do diagrama de classe. Aqui é um esboço do diagrama de classe. Aqui é um exemplo do diagrama de classe, que é um dos diagramas mais importantes quando a gente trabalha com a programação orientada a objeto.
Não é o escopo aqui do curso ficar detalhando esses diagramas UML. Se você tiver curiosidade, você pode dar uma pesquisada, perfeito? Mas para os sistemas que a gente vai desenvolver aqui, a gente não vai precisar, ok? Bem, quais são os benefícios da orientação a objeto? A orientação a objetos facilita a modelagem de sistemas complexos, pois permite que o código reflita a estrutura do problema que está sendo resolvido. Além disso, promove o reuso do código, que vai ser a base da nossa unidade 4, modularidade, flexibilidade e manutenibilidade. Então, a PO é fácil de ser compreendida, facilita a reutilização de código, leitura e manutenção de código facilita também. Então, são aspectos, características muito importantes da orientação ao objeto. Isso aqui, à medida que a gente for avançando, vai ficando mais claro, perfeito? Então, bem, esses são os conceitos da orientação ao objeto. Para a gente concluir esses conceitos, nada melhor do que a gente começar a fazer uma atividade prática, perfeito? Como essa videoaula já está extensa, eu vou finalizar aqui e no retorno a gente começa resolvendo esse problema, perfeito? Espero que você tenha gostado, tenha entendido bem esse conceito de orientação a objeto e vamos que vamos. Um grande abraço.